Rui Barbosa, num discurso que pronunciou na festa do trabalho uma vez, teve a feliz inspiração de dizer isso aqui, ó. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha-se às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. Rui Barbosa é Rui Barbosa, né? Digamos, porque não morreu, né? Só mudou de corpo. Mas o baixinho inteligente, né? Deu um banho de tudo aqui quando passou por essa terra, né? Tinha uma moralidade, uma ética, tudo que ele escreveu. Tem um texto que ele escreveu, Política e Politicagem, maravilhoso. Foi realmente um valor, assim, inimaginável, que passou por esse plano material aqui. E é isso que se dá. Nascemos de Deus, fonte inexaurível de vida, e renascemos todos os dias em nós mesmos, através das transformações por que passamos sob a influência da autoeducação, cumprindo-se assim o imperativo de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Aí a gente vê que não tem outra coisa. O príncipe Charles, quando veio ao Brasil, né? Agora vem o Barack Obama, já está uma confusão aí, porque ele vai vir fazer palestra. O príncipe, perguntaram a ele: o que você acha que pode resolver o problema do Brasil? Ele falou assim: educação. O Brasil precisa de boa educação. Mas isso é tão óbvio, né? É tão óbvio. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria. Toda semente traz seu poder germinativo, mas ela não germina por si só. Compra a semente, ela vem na sacolinha, né? Aquela sacolinha. Bota lá em casa, deixa lá. A criatura vai ficar lá, ó. A pobre da semente vai dar bichinho lá, né? Nunca ela vai germinar, porque ela vai precisar ser plantada, cuidada, fertilizada, para ela poder germinar. Nós somos assim, como essa semente. Os espíritos trazem consigo os germes latentes do bem e do belo. O mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco, porque ele não foi criado por Deus, ele foi gerado pelo mau uso da liberdade de escolha. Ele foi gerado, ele não foi criado por Deus, foi gerado pelo homem. O problema do mal resolve-se pela educação moral, o apelo dirigido aos potenciais do espírito. O mal é apenas a ausência do bem, como as trevas representam apenas a ausência da luz. O homem bem se pode fazer, o maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Não tem outra coisa. A educação leva à obediência. E a obediência leva à disciplina. E ambos são capazes de vencer as nossas inferioridades. Aquela pessoa que é obediente, ela é disciplinada, ela vence as próprias inferioridades. Tem outro caminho. Todas aquelas, a gente até fez uma palestra aqui há um tempo atrás, que a gente falou das historinhas da carochinha, né? Historinha que a gente conta para criança. Todas elas têm um fundo moral, né? E em todas elas a gente encontra a questão da obediência, da necessidade da obediência. Todas as vezes que obedecemos as regras, que desobedecemos as regras, seja em que situação for, regras naturais ou estabelecidas pela natureza, sofremos as consequências ou fazemos sofrer. É o que a gente está vendo acontecer. Nós não desobedecemos as regras da natureza ao que a gente está recebendo. É aquele carinha subindo naquele banquinho lá na televisão falando, igual um doidinho, ninguém queria até prender o cara, né? Mas é isso, não é? Maluca, né? Agora todo mundo está sabendo. Que é verdade. Educação determina e acelera o processo de aperfeiçoamento do homem. Isso é fato.
É preciso não confundir educação com instrução, né? A gente já falou. Não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade, responsáveis pelas situações aflitivas dos dias que correm. É de sentimento, né? E o sentimento, ele está caminhando junto com a questão da educação, porque quanto mais a pessoa se educa, mais ela aprende, mais ela amplia a sua capacidade de sentir. Não basta ter coração, diz o professor Hilário Ribeiro, outro grande homem que dedicou a vida inteira ao processo de educação no Brasil e foi um grande colaborador do Espiritismo. Ele disse: não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Coração todo mundo tem, né? Mas tem que ter bom coração. A inteligência superiormente instruída, aliada ao desprezo das virtudes fundamentais, constitui uma ameaça. O Escadinha era extremamente inteligente, mas ele canalizou a inteligência dele para o crime. E foi uma ameaça à sociedade na época que estava aí, né? Agora substituído por outros tão graves quanto, né? O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. É o que a gente não está vendo. A gente não vê pais assim. A gente não vê os pais dentro de casa compenetrados das suas responsabilidades. Dizem que o filho não pode mentir. Aí toca o telefone, o filho vai chamar o pai, fala que eu não estou, que eu estou ocupado. E não se dá conta que está ensinando o filho a mentir. Né? Então isso aí é falta, né? É falta nem sei de que a gente fica imaginando o que está faltando aí, porque não é falta de inteligência, né? Então precisa de homens honestos. A gente não vê isso, né? É uma desonestidade atrás da outra, é um terror e pior, passando por cima da dor e do sofrimento de alguém. Dinheiro não resolve o problema da miséria. Nunca resolveu. Não resolve. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Podem ajudar, como o dinheiro ajuda, mas não resolve o problema. A droga, remédio, né, que não é droga que é ilícita, não são os remédios, não resolvem o problema da doença. Ela vai continuar existindo. Pode melhorar esse ou aquele doente, mas a doença vai continuar existindo. Remediar, exatamente. Cadeia não resolve o problema do crime. Se resolvesse, não tinha crime, porque o que mais tem é cadeia por aí. E estão querendo fazer mais. Dogmas não resolvem o problema do vício. Assim como religião também não. O que não falta é religião aí nesse mundo. Como tem religião? Muita. Porque miséria, enfermidade, crime, vício são frutos da ignorância. Isso tudo é fruto da ignorância, que seria vencida pela educação e pela instrução. O objetivo máximo do Espiritismo é educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade e de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso moral, que os homens do século ainda não chegaram a possuir. Quem disse isso foi outro grande educador, Pedro de Camargo, né, que assina os seus livros na doutrina espírita, na literatura espírita, como Vinícius. Um grande educador, dedicou a vida inteirinha à educação das crianças e do adolescente. No Evangelho segundo o Espiritismo, lemos em Missão dos Espíritas: bendizei ao Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes superiores
Ides pregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, os espíritos elevados estão convosco. Só a compreensão da reencarnação pode realmente auxiliar e despertar a pessoa para esse desejo de se educar, para que ele possa construir futuro melhor para ele nas próximas encarnações. É necessário vencer as nossas inferioridades, conhecendo as nossas fragilidades. Sem o conhecimento das nossas fragilidades, a gente não conserta nada. Por quê? Porque a gente não acha que está errado. Para consertar o quê? A gente acha que a gente é muito bonzinho. Muito, certo? Tem argumentos de sobra para falar que é bom, o outro que não presta. Aí como que a gente vai se corrigir em alguma coisa? Mas todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, né? Calcanhar, quando a gente fala assim, seu calcanhar de Aquiles é o ponto fraco. Porque o pobre Aquiles, quando nasceu, a mãe dele, Tétis, achou que ele tinha que ser imortal. Então passou a ambrosia no corpo dele, aquele doce, né, dos deuses, segurou no pezinho do menino e mergulhou no rio Estige. Só que ela ficou segurando no pezinho do garoto e não molhou o calcanhar dele. Ele ficou imortal com aquele ponto fraco, que na guerra de Troia, Paris desfechou uma flecha e alcançou exatamente aquele calcanhar que não foi banhado nas águas do rio. E ele morreu assim. Então, isso ficou famoso como o ponto fraco de cada um de nós. Todos nós temos a nossa fragilidade, a porta de entrada para o mal, para a obsessão. Não é? Então, é importante que a gente veja qual é, que a gente procure, através da reflexão, qual é o nosso ponto fraco. Relembremos que o processo de educação é individualizado e só tem resultado com a aquiescência mesma daquele que deseja, né? O problema do Brasil, disse Dr. Miguel Couto, é um só: educação. Todos falam a mesma coisa, só que não acontece, né? Não acontece o processo de educação. Aí a gente vai e parodia esse grande cientista dizendo que não é o problema do Brasil, é do mundo, é do planeta inteiro. É pela autoeducação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Dizem os espíritos: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Só isso que precisa. Só precisa de educação. E para que a gente eduque, a gente tem que ser educado. Por isso que Aurélio fala lá, ó, educação é o processo de educar, educar-se e educar. Então a gente precisa entrar nessa, né? Ou então a gente vai sofrer à toa, porque o recurso está aí para cada um de nós. Pelo menos não bater palma para a pena de morte, sabendo que é a grande oportunidade que nós temos de fazer alguma coisa para ajudar essas criaturas tão desequilibradas, com alguma coisa, com alguma forma. Quando alguém faz um grupo de uma banda de música, né, um grupinho de umas aulinhas de artesanato, quantas crianças estão sendo retiradas da rua, integradas nesses cursinhos, nesses ambientes, né? Eles mostram muito na televisão, eu não sei se realmente é com a aplicação do Criança Esperança, mas eles falam que é, e a gente admite que realmente deva ser, mesmo que não aplique tudo, pelo menos uma parte vai, né? Crianças que estavam já assim sendo encaminhadas para a FEBEM e, no entanto, se integraram a um grupo desse e se salvaram. Quer dizer, é a oportunidade que se pode dar, né? Então, é o trabalho voluntário que às vezes a gente pode fazer, assim, oferecendo um pouquinho daquilo que a gente sabe fazer, né? Muita paz para todos, que aquele que ainda tenha
a ideia, né, de que realmente a pena de morte é a melhor coisa, procure fazer uma reflexãozinha, né? Pense a respeito, pense sobre tudo que os Espíritos nos ensinam e vão ajudando a tirar, né, essas ideias aí do clima, né, do astral, para que não influencie aí outras pessoas. Muita paz para todos.